essa filmagem, queridos, ela é enviada para a televisão e eles editam, né? Então vai pro ar, tá bom? Vamos lá, Jonas capítulo de número 4, a partir do versículo 1. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Vamos ler então. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso, ficou todo ressentido, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso, misericordioso, longânimo, grande em benignidade, que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Amém. Vamos orar. Senhor, fala conosco. Revela, Senhor, esta palavra aos nossos corações. Nós precisamos ouvir, Senhor, a Tua voz. Fale no mais íntimo do nosso ser, Senhor. Nosso coração seja uma terra pronta para receber a boa semente. Nos abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus. Glórias a Deus. Amém. Jonas capítulo 4, versículo 1 ao 3. Hoje eu cheguei na casa dos meus pais para almoçar. Meu pai saiu antes, assim que acabou o culto ele foi embora. Eu ainda demorei um pouco. E meu pai chega na casa da minha mãe, quando eu chego em casa, melhor dizendo, ele já passa logo o relatório para minha mãe. O que foi pregado? Ele leva o relatório. Às vezes ele inverte, né? Esses dias eu preguei Eclesiastes e ele falou que eu tinha pregado em Crônicas. Mas tudo bem, é quase a mesma coisa, né? Eclesiastes e Crônicas. E ele chegou lá e contou para minha mãe a pregação. E minha mãe ouviu, né? Claro. E quando eu cheguei, ela falou assim: o que você pregou em Jonas? Né? Eu tinha lido Jonas ali, esse texto de manhã. Porque geralmente quando nós falamos de Jonas, já tem uma ideia, né, do que se vai falar de Jonas. Jonas foi aquele profeta que Deus usava muito ele para pregar, para evangelizar. E Deus leva ele para pregar para um país, pregar para um povo, pregar na grande cidade de Nínive, que era uma cidade grande na época de Jonas. E Jonas se opôs. Como é que pode, né? Acontece. Que às vezes Deus pede coisas difíceis para nós. E na cabeça de Jonas, na concepção de Jonas, era difícil o que Deus tinha pedido para ele. E eu vou, quando eu estiver dando um curso para vocês de teologia, já estou ansioso para dar as aulas, né? Quando eu estiver dando a aula sobre profetas, chamada profetismo, eu vou explicar para vocês que a mentalidade de Jonas era uma mentalidade exclusivista. Ou seja, Deus só ouvia quem era judeu, só salvava quem era judeu, e só tinha aliança com o povo judeu. E o livro de Jonas, e quem já leu o meu livro, As 4 Orações de Jonas, e prestou atenção, eu explico isso. Porque o livro de Jonas vem para desconstruir tudo isso. Jonas capítulo de número 1, quem que ora? Os marinheiros, que não eram judeus, e Deus ouviu a oração deles. No capítulo 2, Jonas ora lá no inferno, diz a Bíblia. O inferno ali era o ventre do peixe, e Deus ouviu a oração dele. Ele estava desviado. Deus ouve a oração de desviado? É claro que Deus ouve. No capítulo 3, quem ora no capítulo 3 foi o rei de Nínive. Os ninivitas oraram, se arrependeram, e Deus ouve a oração deles. E no capítulo 4, Jonas fala: chega. Porque ao invés de Deus destruir a cidade, Deus salva aquele povo. E foi uma frustração. O texto aqui, pelo menos na minha tradução,
versículo 1, eu não sei como está em outras traduções, não lembro, mas o versículo 1 na minha Bíblia diz que ele estava desgostou-se, e uma outra palavra que aparece aqui é a palavra ressentido. Estava desgostoso, depois estava ressentido, ficou magoado, ficou triste com Deus. Ele tinha que ter ficado feliz, porque Deus alcançou, mas a cabeça dele era uma cabeça exclusivista. Bom, o que eu quero dizer para vocês é que Deus nem sempre faz aquilo que a gente quer que Ele faça. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Eu vou repetir essa frase, que ela é importante. Nem sempre Deus fará aquilo que nós achamos que é o melhor, o que nós queremos que Ele faça. A grande verdade é isso. E essa semana, e quando minha mãe perguntou para mim, filho, o que você pregou? E eu tentei explicar para ela em 3 minutos o que eu tinha ministrado. Eu falei, mãe, essa semana aconteceu algo muito interessante, porque eu ouvi essa semana nos flashes. Eu ouvi algo e falei, isso aqui é interessante, eu tenho que pregar isso. Deus falou comigo, eu guardei no coração. Depois eu ouvi uma segunda coisa, eu falei, e agora? Eu peguei aquilo que eu ouvi e falei, eu tenho que pregar os dois, né? E quando eu fui preparar essa mensagem, eu preparei toda a mensagem. Eu falei, e agora? Mas e o texto? Porque o esboço está pronto. Mas e o texto? Porque geralmente você tem o texto e no texto Deus te dá uma mensagem. Posso ouvir amém, queridos? Para mim foi diferente. Deus me deu a mensagem, Deus me deu até o esboço, mas eu não tinha o texto. Daí hoje cedo, na verdade essa madrugada foi meio confusa lá em casa. Fui dormir às 4 da manhã, orando com os meus filhos. Tô brincando, jogando videogame com eles. 4 da manhã, acordei às 7, cabeça toda meio perdida. E eu estava meditando num salmo. E eu falei, eu vou pregar este salmo aqui, é esse trecho aqui que eu vou pregar. Só que eu não anotei. E quando eu cheguei aqui no púlpito, irmãos, o salmo sumiu. Eu falei, Jesus, e o salmo que era? E eu de manhã aqui fazendo louvor com os irmãos e pensando, e o salmo que é? E fazendo louvor. E eu ministrando a oferta e pensando, que salmo que é, Jesus? E na hora da oferta, né, e dando os recados, e tentando lembrar do salmo, e o salmo sumiu da minha mente. Mas Deus colocou no meu coração falar sobre Jonas. Falei, para isso aqui. Mas eu tinha outras opções. Eu poderia citar, por exemplo, Adão e Eva, que eles receberam o não de Deus. Vocês podem comer tudo isso aqui, de tudo. Essa não. Porque Deus fala não para nós. Quem entendeu, diga amém. Amém. Eu poderia citar, por exemplo, Moisés, que aturou aquele povo 40 anos no deserto, irmãos. E quando ele chegou na terra, Deus falou assim, está vendo aí? Olha aí. Ele avistou a terra. Deus falou assim, lá você não vai entrar. Peraí, Deus, 40 anos com eles, e eu não vou entrar? Não. Deus falou não. Ele não entrou, queridos, aquele povo. Eu poderia citar também Davi, que foi um homem, diz a Bíblia, segundo o coração de Deus. E olha que Davi foi um homem que pecou, muitos pecados, muitos erros. E quando ele foi para construir o templo, ele falou assim, Deus, eu vou construir um templo. Deus falou assim, você não. Como assim, Deus? Não, teu filho, você não. Ele não construiu. Poderia pregar Paulo, que falou, Deus, tira esse espinho da minha carne, tira esse negócio que todos os dias vem para me espancar, bater na minha face. E Deus falou, não vou tirar, a minha graça te basta. Aleluia. Então Deus fala não pra gente. Quem entendeu, diga amém. Amém. Deus fala não. Então eu não posso chegar no começo do ano agora e falar que nesse ano você possa viver tudo o que você quer viver.
eu não posso falar isso. Porque existem coisas que você quer viver nesse próximo ano e que você não vai viver, porque não é de Deus para você. Então tudo que eu quero vai acontecer, vai dar tudo certo. Não vai. Porque muitas coisas que nós queremos, Deus vai falar não para a gente. Quem está entendendo, diga amém. Existem portas que nós temos certeza que são portas de bênção, que são portas de Deus, que são coisas maravilhosas para a gente. E quando você vai, Deus vai falar assim: não é para você. E você vai dizer: mas como assim, Deus? Oh, olha aqui, isso aqui é maravilhoso, do jeito que eu sempre sonhei. E Deus vai falar: mas não é isso que eu tenho para você? Mas é um pacote completo, Senhor. E Deus vai falar: mas não é isso, não. E é muito complicado, queridos, ouvir não de Deus, porque às vezes Deus fala não para nós, às vezes não, geralmente quando Deus fala não, nós não entendemos no imediato, mas lá na frente Deus geralmente mostra para mim e para você que nós estávamos errados e que Ele tinha algo muito melhor para as nossas vidas. Por isso, talvez nesse ano aqui que vai começar, 2023, nem tudo que você vai orar, vai querer, vai pedir, vai acontecer, mas o que for de Deus para a tua vida, isso vai acontecer e ninguém impedirá, em nome de Jesus. Aleluia! Só quem crê glorifica a Deus. Aleluia. Amém, queridos? E eu fiz essa reflexão e Deus falou lindamente comigo. Deus falou lindamente no meu coração, queridos. E tem sido tão bom essa fase que eu tenho vivido com Deus. Eu tenho vivido, eu digo, o auge da minha maturidade com Deus. O auge da minha maturidade na presença de Deus. E isso tem se juntado com aquilo que eu tenho hoje vivido com os meus filhos, que não são mais criança, já são adolescentes. O Rafa já é um jovem de 18 anos. E hoje eu lido com eles com uma outra maturidade. Mudou a forma. A minha relação com Deus mudou. Aleluia. Eu não estou na fase mais, e graças a Deus que eu superei essa fase, do questionamento. Eu não estou mais na fase de falar: Deus, por quê? Não, eu passei essa fase, glória a Deus por isso. Aleluia. E hoje eu já sei, se foi de Deus, vai rolar, vai dar certo, vai acontecer. Mas se não for, Deus está no controle de todas as coisas. Tem muitas coisas acontecendo. Hoje eu olho para os meus pais, nos meus 40 anos, e quinta-feira 41, no auge dos meus 40 anos, eu olho para os meus pais hoje e lembro de quantas vezes meu pai e minha mãe disseram não para mim. Hoje eu falo: glória a Deus. Quantas vezes minha mãe falou: não, você não vai. Quantas vezes minha mãe falou: não, não vou deixar, não vou permitir. Eu apanhei da minha mãe. Eu até brinquei hoje cedo, né? Que eu apanhei para aprender tabuada, para aprender verbo, né? Eu sou dessa fase. Hoje em dia é uma outra fase. Essa meninada de hoje é uma outra realidade, né? Mas eu passei por esses processos, que muitos aqui de vocês também passaram. A maioria aqui nós temos a mesma idade. Então eu sei que a maioria de nós tivemos uma criação, né, mais ou menos parecida. Falou, meu pai é boca aberta, ele fala mesmo. E eu fiz um desabafo hoje cedo aqui. Falei: gente, eu preciso falar, senão não vou conseguir almoçar com meus pais hoje, porque o coração tá ressentido. E quantas vezes eu achava que era ruindade. E hoje eu entendo que o não de Deus, em primeiro lugar, é porque Deus, Ele é Pai. Aleluia. E o lance de paternidade com Deus é exatamente o pai que fala não. Amém. Deus não é o pai passivo. Aleluia. Deus não é aquele pai que o filho bate na cara.
Deus não é aquele pai que o filho cai no chão no mercado e o pai compra aquilo que o filho quer. Deus não é aquele pai que o filho pede e ele vai lá e dá. Toma aqui, toma o cartão, toma o dinheiro, toma isso, pode ir, pode fazer, faz o que você quiser. Deus não é esse pai. A imagem de Deus como pai é a imagem de um Deus que fala não. É a imagem de um pai que diz não. É a imagem de um pai que sabe falar não para o seu filho. E o filho pode pular dessa altura. E o filho pode se jogar no chão do shopping. E o filho pode se jogar no mercado. E o pai está dizendo não. É essa a imagem de Deus. De um Deus que, se for preciso, Ele vai dizer não para você. De um Deus que, se for preciso, Ele vai falar não, filho. Não, Marcos, não é para você. Pai, mas eu quero, mas é bom, mas é bonito, mas é legal, vai fazer bem para mim. E o pai vai dizer não, não é para você isso. Deus não tem problema em dizer não para mim e para você. Ele não é um pai passivo. Ele não é um pai que faz tudo que o filho pede. Ele faz aquilo que é melhor para as nossas vidas. Então, se você ainda não entendeu o porquê do não de Deus na tua vida, ei, Ele é teu pai. E como teu pai, Ele vai dizer não, porque Ele sabe aquilo que é melhor para você. Aleluia! Você vai dar glória a Deus por isso nessa noite. Então a primeira coisa é isso. Ele fala não porque Ele é pai. E eu sou um pai que eu não tenho problema nenhum de olhar para os meus filhos e falar não. Ah, mas meu pai é chato. Eu gosto de ser chato. Pode me chamar de chato, não tem problema. Porque a forma que eu entendo Deus, pode ser que não seja a forma que você entende, não tem problema. Mas a forma que eu entendo Deus é de um Deus que às vezes vai falar assim, não. E eu aprendi a não discutir com Deus. Amém, aleluia. Porque eu li o Pai Nosso. E no Pai Nosso Jesus falou assim, quando você for orar, chama Ele de Pai. E outra, ora dizendo, seja feita a tua vontade. Não é Deus, o Pai, faça todas as minhas vontades. Ei, não é assim. Seja feita a tua vontade, Senhor. 2023 vai ser um ano onde nós vamos começar de joelhos dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade, Senhor. Não é, Senhor, faça todas as minhas vontades. Mudou, né? Eu me converti em 93, faz tempo. Sou de uma outra geração. Hoje em dia dá a impressão que Deus é o servo. E nós estamos aqui. Deus vai, faz. Eu determino. Eu estou declarando. Ei, eu imagino Deus olhando para mim, para você, falando assim, nossa, como que você é forte, como você é grande, como você é poderoso, você manda em mim. Deus é Pai, queridos. Quem entendeu, diga amém. E não mudou ainda, não vai mudar. É Ele que é o Pai. É a voz dele que é a mais alta. É a vontade dele que vai prevalecer. Ah, mas se eu chorar, você pode chorar. E se eu trouxer a minha oferta, você pode trazer a tua oferta. Porque se não for o plano de Deus, o projeto de Deus, o plano dele, não vai acontecer. Porque só vai acontecer aquilo que for da vontade do Pai, de Deus, para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus por isso. Aleluia. Exato, Senhor. Em segundo lugar, queridos, em segundo lugar, informação importante. Registra ela aí no teu coração. Em segundo lugar, o não de Deus não significa que Ele é resposta permanente, decreto. Pode ser que seja, mas pode ser que não. Pode ser que o não de Deus signifique o seguinte: agora não, ainda não, mas vai acontecer, mas não é agora. Posso ver um amém, queridos? Amém. Bom, às vezes um filho chega e fala assim, eu quero comer sobremesa. E você fala assim, agora não.
Você vai comer, mas não é agora. Primeiro você vai comer a refeição. Depois você come a sobremesa. Às vezes Deus fala isso. Às vezes Deus fala assim: eu vou fazer, mas calma aí, não é agora. E o interessante é que nós temos certeza que agora era a hora, que agora ia ser o momento ideal. Só que Deus vem lá na frente. E essa capacidade de Deus em enxergar as coisas num todo é o que complica a gente. Porque nós só estamos enxergando agora. Nós só estamos enxergando o dia 25 de dezembro de 2022. Hoje. Nós não temos noção nenhuma se dia 26 de dezembro vai existir. Porque pode ser que ele não exista. Amanhã não existe. Só temos a noção agora. E é por isso que nós, todos nós, temos a tendência de achar que agora é a hora. Tinha que ser agora. Aquele dinheiro tinha que chegar agora para mim. Aquela porta tinha que abrir para mim agora. Eu tinha que ganhar na Mega Sena agora. Agora era a hora. Agora que tinha que ser o momento. Agora que Deus tinha que trazer aquela pessoa. Agora que Deus tinha que lotar essa igreja. Agora? Eu acho que é. Eu acho que agora é o melhor momento. E Deus está dizendo: agora ainda não, depois. Mas por quê? Não é o porquê. Você só está enxergando aqui. Amém. Aleluia. E se eu faço agora, você não está pronto. Então agora não é a hora. Vai ser bênção na tua vida daqui a pouco, mas agora ainda não. Aleluia. Quem entendeu, diga amém. Amém. E eu acho que uma das formas mais simples de nós mostrarmos isso, de forma prática, é um exemplo de eu chegar com um filho meu, que tem 14 anos, e comprar um carro e falar assim: tá aqui, ó, esse carro é teu, bora, pode tocar aí. Eu estarei fazendo certo ou errado? O errado, porque agora não é a hora. Depois que ele fizer 18 anos, e depois que ele estiver habilitado, se eu fizer isso, certamente vai ser uma boa hora. E às vezes nós estamos achando que é agora, e Deus está dizendo: ainda não. É em breve, é logo, pode ser que a semana que vem, mas no tempo certo, que é de Deus, chega na nossa vida. Amém? Pode ser que aquilo que você ouviu não ontem, hoje Deus está dizendo: agora é a hora que eu vou fazer na tua vida. Se agora é a hora, glória a Deus. Se não é ainda agora, glória a Deus ainda assim, queridos. Porque na hora de Deus, no tempo de Deus, será a melhor hora na nossa vida. Amém? Você pode dar glória a Deus por isso. Louvado seja o santo e bendito nome do Senhor. Amém, queridos? Eu contei aqui hoje cedo da viagem de Israel. Quando eu estive em Israel, e logo depois, 1 ano ou 2 anos depois, nós programamos fazer a nossa viagem, organizar o nosso grupo, e nós organizamos. E nós tínhamos 30, 40 pessoas pagando, já tudo organizado, tudo pronto já. Estávamos no ano para fazer a viagem. E quando chegou em março, aconteceu a pandemia. E a viagem agendada para outubro, resumindo, cancelou a viagem. Devolveram o dinheiro, paciência. Não era a hora, queridos. Remarcamos, e depois que nós remarcamos, conseguimos juntar o grupo em meio à pandemia, imagine só. E conseguimos juntar o grupo, e de repente veio a segunda onda. E aeroportos começaram a fechar. E existiu o risco da gente ir, ficar lá, e de repente quando voltasse estava fechado. Pronto, ninguém entrava. E aí? Cancelamos. Marcamos para 2023. E vai ser a hora, em nome de Jesus. Está na mão de Deus. No tempo de Deus. Diga para quem está ao seu lado: no tempo de Deus, aquilo que é de Deus chegará na tua vida. Você pode dar glória a Deus e aplaudir o Senhor com alegria. Amém?
Não sei se vai dar tempo de eu falar tudo, mas deixa eu dar uma agilizada aqui. Terceiro lugar, o não de Deus às vezes acontece porque Deus jamais vai ferir seus princípios para atender aquilo que eu quero que Ele atenda. Deus jamais será conivente. Escuta isso. Glória a Deus. Registra aí. Deus jamais será conivente com algo que, se a gente for levar realmente ao pé da letra, teve em algum momento algo que não foi certo, que não foi correto, e que, se as pessoas souberem, não vai ser correto, não vai ser certo. Deus jamais vai ser parceiro disso. Amém. Aleluia. Para eu conseguir êxito nisso, eu tenho que mentir. Não vai dar certo. Sinto te dizer. Para eu conseguir vitória, bom, eu vou ter que prejudicar ele. Ei, Deus não vai ser parceiro nisso. Aleluia. Deus não vai entrar nessa. Porque Deus tem princípios. Glória a Deus. E o caráter de Deus não vem atrás, não recua. Deus não vai compactuar com mentira. Por exemplo, se no processo tem que ter uma mentira, pastor, mas e se for uma mentirinha? Pastor, e se for uma mentirinha, mas daquelas bem branca? Tem gente que ainda põe cor, é racismo isso. Uma mentirinha desse tamanho. Será que mesmo assim Deus vai falar que não? O que você acha? Você acha que Deus é menino? Você acha que Deus está nessa? Você engana a mim. Você se engana. Deus não. Bom, para eu ter vitória nisso, eu vou ter que... A minha esposa não pode saber. Você acha que Deus vai falar assim, tá, vou passar um pano para você? O meu esposo não pode nem sonhar. E você acha que Deus vai falar assim, tá, então eu vou passar um pano para você, porque você é o alecrim dourado, né? Deus vai falar assim, nada disso. Não estou nesse negócio. Às vezes nós insistimos, daí entra naquelas canoas que são furadas. O não de Deus às vezes será necessário, porque em algum processo houve a negligência de fidelidade a Deus. Se quer ser honrado por Deus, seja fiel em todo o processo. Não falhe, não saia da direção, não vai contra a vontade de Deus, não saia da Bíblia. Tem uma coisa aqui que, se for parar para pensar, então Deus não vai estar nesse negócio, porque Deus não vai se responsabilizar de compactuar comigo simplesmente porque eu acho que Ele tem que fazer. Não. Daí acontece o não de Deus. Daí nós reclamamos, nós choramos, e Deus está dizendo, ei, eu avisei desde o início. Quer ser honrado, quer ser abençoado, ande no caminho da verdade. A luz, a palavra de Deus é a luz para o nosso caminho. Quer ser honrado em 2023? Então ande na palavra de Deus, e os teus passos serão honrados e também abençoados pelo Senhor. Aleluia. Ele vai se deleitar no seu caminho. Você pode aplaudir a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Em quarto lugar, queridos, Deus às vezes vai dizer não, porque Ele não é manipulável. Você não consegue manipular a Deus. Você não consegue enganar Deus com artimanhas. Pastor, mas e se eu vier 7 dias para a igreja? Pastor, e se eu começar a fazer jejum? Se eu cortar refrigerante na minha vida? E se eu entregar 20% ao invés de dar 10% no dízimo e dar 20%? Vai mudar nada. Vai mudar nada. Você não vai manipular Deus. Você não vai fazer Deus te dar uma coisa que Ele não quer te dar, que Ele sabe que não vai ser bênção para a tua vida. Nós manipulamos pessoas. Nós manipulamos quem a gente quer manipular, quem a gente conseguir manipular. Você pode manipular o seu pai, sua mãe, o patrão lá onde você trabalha. Você pode manipular o esposo, a esposa. Vou fazer um agrado aqui. Você pode manipular ele ou ela. Deus não. Aleluia. Vou subir aqui e vou cantar. Canta.
começar